Memória. Eu vou contar um pouco da minha memória nesse vídeo, breve, bem curtinha, porque a minha memória é bastante extensa, é bastante grande, tem momentos de felicidade, momentos de alegria, uma vida normal. Me lembro quando eu era pequena, eu gostava muito de brincar, de bolinha de gude, de peão, pipa, pneu, rolemã, pega-pega. Então, é uma bola, futebol no meio da rua. Então, todas essas brincadeiras, na verdade, essas brincadeiras de menino, eu gostava muito de brincar. Eu não gostava muito de brincadeira de menina, de ficar sentadinha, com panelinha, fogãozinho, igual a minha irmã brincava. Eu não tinha paciência e não gostava. Não gostava de boneca, não gostava de nada que fosse assim delicadinho. Minha brincadeira é de correr, pular, tocar campainha, sair correndo, trocar tapa mais os moleques. Então foi uma vida bem intensa, uma infância bem gostosa, porque eu brincava do que eu gostava de brincar. Minha mãe nunca me incriminou por causa disso, meu pai também não, nunca falou nada sobre isso. E o que me marcou bastante também, uma das minhas memórias que me marcou bastante, é que eu gostava de brinquedo de menina. E o meu pai, no dia de Natal, me deu um carrinho de polícia. Que ele era sargento de polícia militar. Então ele me deu um carrinho. Então eu achei aquilo o máximo. Nossa, o pai sabe que eu não gosto de brinquedo de menina e me deu um carrinho. Nossa, foi aquilo ali com uma alegria tremenda para mim. Mas de contrapartida, eu tinha muitos apelidos. Moleque macho, mais fêmea, não sei o quê. Eu levei anos. Praticamente a cidade inteira me chamava de moleque. Porque eu brincava, não era só no meu bairro, eu brincava em todos os bairros, com todos aquela molecada da rua, sabe, que gostava de brincar. Então eu levantava de manhã, não penteava nem o cabelo, corria pra rua e ia jogar bolinha de gude. Então os moleques, na época de escola, então era um inferno, porque eles me xingavam na hora do recreio, sempre na hora da fila. Tinha um que gritava lá do outro lado, moleque macho. Aí você ia passando na rua, você estava acompanhada da mãe, do pai, moleque macho. O meu bairro inteiro e outros bairros também. Eu tinha esse apelido. Que me incomodava, mas não me incomodava tanto. Porque eu fingia que não era comigo. Eu fazia cara de paisagem, não. Eu sabia que era comigo, mas eu fingia que não era. Então não me incomodava e não me podou de eu estar brincando com as brincadeiras que eu gostava. Então, 4, 5 moleques fazendo barquinha, caçapinha para jogar bolinha de gude e só eu lá de menina no meio jogando. Empinava pipa no meio de um monte de moleque. Nunca, assim, eles me desrespeitou. Nunca aconteceu nada, assim, que levasse a algo estranho. Foi uma brincadeira que eu gostava e eles aceitavam, mas só que eu tinha um apelido de Maria Homem, não sei o quê. E na infância também me lembro que meu pai e minha mãe trabalhavam e me deixavam na casa da minha avó. E a minha avó fazia um arroz muito gostoso. O feijão na panela de barro e no fogão a lenha. Nossa, tudo que ela fazia ali era uma delícia. Aquela comida suculenta, quente, que acabava de sair do forno e ela servia pra gente. Fazia mingau à tarde, então são memórias muito boas. A minha mãe assava carne na chapa do fogão. Fazia bolo, as festas de Natal, de São João, que tinha que fazer aquela comidaiada, sabe? Todo mundo na beira da fogueira. Meu pai fazia uma fogueira imensa, pegava um galho de árvore grande, plantava do lado da fogueira e comprava bombinhas e a gente passava a noite, virava a noite, chegava um monte de gente. Quem passava na rua entrava dentro de casa e a minha mãe servia, comia. Não importa se conhecesse ou se não conhecesse, então era muito gostoso assim. Ninguém fechava a porta nessa dia de festa. E os meus tios também cantavam reis, uma coisa que eu lembro bastante. Quando era de madrugada, na época dos Reis Magos, os meus tios chegavam de longe já tocando, e meu pai levantava da cama de madrugada. Vem os reis, aí eles cantavam e rodavam no meio da casa, assim, sabe? Jogava a toalha. Aí eu pegava o instrumento deles, um sino que batia assim um ferro, tac, tac. Aí eu começava a bater e tocar também. Aí o meu tio falou, nossa, ela leva jeito.
Queria até me levar para tocar reis, assim, mas não aconteceu. Minha mãe não deixou, porque eu era criança na época. As visitas, as festas de família, que eu ia também. Nossa, é uma vida muito gostosa, muito prazerosa de lembrar. Aí comecei a ficar adolescente, aí as brincadeiras já ficavam meio assim, eu já ficava com vergonha de estar ali agachada, jogando bolinha de gude. Fui crescendo e arrumei fui pra academia fazer Kung Fu, Shaolin Kung Fu. Aí era brincadeira, era luta, na época, né? Como eu era, pra mim eu era à frente do meu tempo, porque menina não jogava bola, nem futebol, nem bolinha de gude comigo. Eu era a única. Aí fui fazer artes marciais, me graduei, disputei campeonato e na maioria das vezes eu era a única na academia, porque as meninas que chegavam não ficavam, então saía o motivo dos combates, né, que elas não se identificavam, mas entravam também na academia. Aí vim para São Paulo, aqui também tinha muitos parentes, tem festa, tem primos, mas essa marca, assim, das brincadeiras ficou muito na minha memória. E o vida não dá para contar muita coisa aqui, eu conto só mais ou menos assim a minha infância, né? Que na escola também, saída da escola, aquele monte de moleque correndo, gritando, eu batia na pasta, derrubava a pasta dos meninos, o que lembra muito a minha infância, textura, cheiro, gosto. E divido com vocês um pouco da imagem, que é realmente o que eu vivi, o que eu fazia na minha infância, que eram os momentos de muito prazer, muita felicidade. Cada brinquedo desse aí eu tive, eu brinquei, eu participei. Então eu sinto a textura, assim, eu lembro da textura dos brinquedos, do barulho, a emoção de estar pulando, empurrando, jogando. Todas essas imagens que eu mandei, são poucas, mas tudo isso que eu mandei é realmente o que eu fiz. E eu gostaria de estar contando mais, né? Bem mais. Mas como estende muito, mas um dia ainda pretendo, né? Fazer uma biografia, um livro, um curta, solo, alguma coisa do tipo. Mas não dá para mostrar tudo. Mas um pouco da minha memória eu estou dividindo com vocês com muito prazer. Estou fazendo com carinho. E por conta de eu gostar desse tipo de brincadeira, que normalmente na época mais quem brincava era menino, aí que veio meus apelidos, bullies, que eu também não me importei, mas eu pretendo escrever porque foi uma longa data e muito